Então, uma das reivindicações que o pessoal faz é que o preço do diesel está muito caro, subiu muito rápido. E é justamente isso que eu espero que aconteça nos próximos anos, nas próximas décadas. E vale a gente lembrar que em 2008, 10 anos atrás, bem antes da crise daquele ano explodir, 2008, 2009, o petróleo chegou a um preço recorde de $140, né? Então, se isso acontecesse hoje e a Petrobras continuasse vendendo o combustível do jeito que ela está fazendo com o preço agora, que é o preço internacional, a gente ia ter um aumento muito maior no diesel, e o petróleo a $140 ia dar alguma coisa como R$6, R$7 o litro do diesel. Por isso, desse ponto de vista, não é absurdo a gente pensar que em algum momento nos próximos 10 anos a gente pode ter gasolina e diesel a R$10. E não é um problema só do Brasil. O preço em dólar aumentaria. Nos Estados Unidos o combustível não é tão mais barato do que é aqui. Então vamos tentar resumir a história. A gente usa muita energia de combustível fóssil, 1/3 é petróleo. 1/3 de toda a energia que a gente utiliza vem do petróleo. E essa parte é a mais difícil de substituir, porque é a parte que a gente processa do combustível, transformando em combustível, tipo diesel, e a gente pode encher milhões de carros e milhões de caminhões, cada um com 100, 200, 300 litros desse combustível, que é uma energia acumulada de razoável boa qualidade para ser utilizada no transporte. O problema é que a gente quer evitar a poluição, a gente quer evitar o CO2, quer evitar uma série de problemas. Os carros elétricos tendem a ser mais eficientes, só que a gente não tem de onde tirar energia para abastecer todos os carros elétricos, se fosse converter toda a frota para eletricidade. E também não dá para converter toda a frota para eletricidade por causa do problema das baterias. Desse jeito, então, a gente pode imaginar o seguinte cenário para a indústria do petróleo, que é a base da nossa organização no mundo inteiro. Independente do modelo ser capitalista ou comunista, a gente, antes dessas duas coisas, a gente é petrolista. A gente precisa do petróleo para fazer qualquer coisa funcionar, porque a gente precisa dos caminhões rodando, a gente precisa dos carros rodando. Então, o desafio para esse setor nas próximas décadas para o setor de energia, e que vai ter um impacto gigante em tudo o resto da organização da nossa sociedade, é que a gente tem uma produção de petróleo diminuindo, 80% dos campos estão diminuindo a produção. Isso não é porque as pessoas decidiram diminuir a produção, é porque os campos estão ficando velhos mesmo. E quando o petróleo fica muito baixo, como ele ficou nos últimos 2 anos, que ele chegou a $30 em alguns meses de 2016, a indústria diminui o volume de investimento por novos campos, já que o petróleo está muito barato, elas estão ganhando menos dinheiro, e como ninguém sabe qual vai ser o preço que vai ter no futuro, não é muito seguro você investir no petróleo. A cilada dessa situação é que quando você investe menos, a produção vai diminuir um pouquinho nos anos seguintes. Então a gente, para manter a produção de petróleo alta como ela está agora, a gente precisa gastar muito dinheiro em fontes não convencionais de petróleo, como petróleo de xisto, petróleo de óleo de areia no Canadá. Então vai ficar mais caro mesmo o combustível. E a possibilidade da gente substituir isso por carros, caminhões elétricos, do meu ponto de vista, é absurdamente baixa. A gente pode fazer isso com um pedaço da frota em alguns lugares, em um país ou outro isso pode ficar mais viável, mas falando no macro, no mundo, ou num país grande como o Brasil, isso não vai acontecer tão cedo.